Será que existe uma pílula para deixar a gente mais inteligente? O vídeo de hoje é uma sugestão do Caetano Boaventura, que acompanha a gente aqui no YouTube. Obrigado, Caetano, pela sugestão. Está inscrito aqui no canal, você também pode se inscrever aqui. E ele sugeriu que a gente conversasse sobre o uso de medicamentos para otimizar os estudos. Você já ouviu falar disso, né? Tem muita gente procurando remédio, procurando tratamento, procurando algumas pílulas aí para aumentar foco, para aumentar memória, para aumentar a inteligência de maneira global. Será que isso existe? Será que isso é eficaz? Como é que será que isso funciona? Olha, existem alguns remédios que interferem positivamente com a capacidade de concentração e, consequentemente, com a capacidade de memorização. Só que, normalmente, eles são remédios dados para quem tem problema de memorização e problema de concentração. Estou falando da Ritalina, do Concerta, o Venvanse, esses remédios habitualmente dados para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? O que é o TDAH? É uma doença na qual a pessoa tem uma reduzida capacidade de concentração de atenção. Todo mundo hoje em dia, nesse nosso universo multitarefas, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, muita informação, muita coisa para resolver, sente que tem a memória um pouquinho fraca, sente que fica pulando de uma coisa para outra, que a concentração não está muito boa. Isso é um pouco, pessoal. O que acontece no TDAH é que a pessoa fica muito prejudicada. Ela tem problemas reais, ela deixa de pagar conta, ela faz dívida, ela esquece os filhos na escola, realmente é um impacto grande. Quando é nas crianças, tem prejuízos claros educacionais. A criança não consegue acompanhar a turma, a criança tem dificuldade e se consegue é à custa de um esforço muito maior. Então, essa pessoa tem na sua capacidade de concentração, o tempo que ela consegue manter a atenção é menor. A saliência, o quanto os estímulos saltam aos olhos e captam a atenção dela, não é suficiente para ela se concentrar. E aí ela fica dispersa. Qualquer mosquito que passa já capta a atenção e ela vai vendo um monte de coisa e não se concentrando em nada. Todo mundo é um pouco assim, mas em algumas pessoas isso realmente é prejudicial e para essas pessoas existem remédios que aumentam o tempo em que ela consegue se concentrar, aumentam essa saliência, né, essa importância dos estímulos a ponto de captar a atenção delas e não deixá-las tão dispersas. Então será que esse remédio não pode servir assim para gente que está mais ou menos desconcentrado, que precisa estudar aqui um pouquinho mais, que vou ter uma prova importante? Os estudos não comprovam 100% essa eficácia. Pensa bem, uma pessoa que tem miopia, como eu, ela não enxerga direito. Então, põe o óculos e passa a enxergar bem. O óculos corrige essa deficiência. O meu óculos vai fazer alguém que já enxerga bem enxergar melhor? Não vai, né? Aliás, vai até atrapalhar um pouquinho. É mais ou menos isso. A Ritalina e esses outros remédios, eles corrigem uma deficiência de alguém que tem um problema, mas eles não são assim um superpoder que vão aumentar muito a capacidade de concentração das pessoas. Existem alguns outros remédios novos no mercado, dados para sonolência excessiva, originalmente criados para narcolepsia. Sabe aquela doença que a pessoa está conversando com você, cai no sono, assim, no meio da conversa? Então, alguns remédios que bloqueiam essa sonolência excessiva começaram a ser testados para aumento de concentração também, aumento da velocidade de raciocínio e de processamento mental. Mas tudo isso ainda é controverso, porque tem estudos que mostram que pode ajudar, tem estudos mostrando que não ajuda, e o fato é que, como todo remédio, tem efeito colateral. O uso do remédio, como a gente falou no famoso vídeo aqui Tarja Preta, ele é uma questão de custo versus benefício. Então se a pessoa tem um problema, ela tem um custo do problema. E quando ela toma o remédio, ela tem o custo do remédio, mas o benefício que a medicação vai trazer para o problema compensa os custos. Agora a pessoa que não tem um problema, ela só tem uma prova. Tudo bem, o problema dela é a prova, mas não é um problema médico. O custo do remédio, os efeitos colaterais, o risco na utilização pode não valer a pena. E tem mais. Se a pessoa está
toda a prova, todo o concurso, sentindo dificuldade, sentindo que ela precisaria de uma ajuda, talvez a questão não seja que as provas estão difíceis. Talvez isso já sinalize que a pessoa pode sim ter um problema realmente e aí mereceria tratamento, mas não um doping, né? Hoje em dia o pessoal já fala em doping mental, a utilização desses remédios para ganhar vantagens num concurso público, por exemplo. É uma questão que ainda está sendo bem debatida. Tem gente que diz que tem que ser totalmente liberado, já que vão usar mesmo, então que pelo menos use com prescrição médica, vai no médico e aí o médico fala assim, ah tá, o senhor não está doente, mas como o senhor tem um vestibular, o senhor vai tomar este remédio. Isso ainda é controverso, isso ainda não tem nenhuma normativa, não tem nenhuma autorização para você medicar quem não está doente. Isso às vezes as pessoas fazem, elas pegam o remédio um do outro, tem muita gente com TDAH nas universidades, nas escolas, e aí um empresta remédio para o outro às vezes, só que, embora isso ainda esteja sendo debatido, hoje a recomendação é não use. Não use porque os benefícios não são certos e os riscos podem acontecer. Então se você tem uma prova, se você tem um vestibular, se você tem um concurso, a melhor dica é estuda. Eu prometo que eu faço um vídeo sobre dicas para estudar, dicas para evitar o branco. Eu posso também tentar te ajudar, mas arriscar tomar remédio sem prescrição, sem o acompanhamento, sem saber se você pode, se ele vai interagir com outros remédios, com álcool, etc., não é uma boa não, porque isso realmente pode ser perigoso e pode nem ajudar tanto assim, certo? Obrigado, Caetano, pela sugestão. Faça como ele, se inscreva no canal, manda esse vídeo para aquele seu amigo que está te pedindo Ritalina, né? Ou para aquele que você ia pedir Ritalina e ele não deu ainda. Agora manda o vídeo para ele saber que realmente ele não deve dar. Se inscreve também aqui no canal, divulga o vídeo e a gente vai continuar conversando.